Olá pessoas, eu sou o Lorde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de mesmo nome. Hoje eu venho pra cá para um vídeo que eu não trago há muito tempo, já faz mais de 2 anos aí que eu não trago um vídeo mostrando o meu setup. E hoje eu vou trazer aqui um vídeo do meu setup que possa ser que não agrade muitas pessoas, porque se você parar para pensar, parar para olhar os meus vídeos anteriores, perceber que meu setup mudou bastante, troquei muitas coisas, o objetivo do setup mudou, a forma com que eu uso o setup agora é para outros meios, eu vou explicar tudo no vídeo, então bora lá pro vídeo. Bom pessoal, então esse é o meu setup atualmente. Se você parar para olhar os vídeos anteriores eu mostrando o setup, você vai ver que mudou basicamente tudo, porque antes eu tinha um PC de mesa, né? Gabinete e tal, mas eu troquei para um notebook. Isso porque uma coisa que eu acho muito interessante e que é algo até de certa forma meio óbvio, é que a gente tem que lembrar que o setup tem que ser de acordo com a forma com que você vai utilizar. Então eu resolvi trocar aquele meu computador antigo. Não trocar, né? Eu vendi todas as peças e tal e comprei esse daqui. Porque agora, naquela época eu já estava na universidade, mas eu acabei tendo muitos projetos, me mudei, né? Agora não estou mais na casa dos meus pais, eu estou morando aqui com uns amigos na faculdade. Então eu precisei de um notebook porque é mais portátil, né? Mais portátil não, ele é portátil enquanto o outro computador, pô, não vou colocar numa bolsa e vou, por exemplo, sair por aí com um computador e um monitor. Então foi necessário trocar para um notebook, eu não conseguia na época ter os dois. Agora eu até poderia me esforçar para ter um computador de mesa, mas para mim está servindo bem. Esse aqui é um Lenovo IdeaPad 3i, ou seja, é a versão do IdeaPad que já não é mais fabricada, mas é a que vem com um i3 da Intel, né? Enquanto normalmente o 3 sem o i é o que vem um AMD, um Ryzen 3. Então é um notebook muito bom. Eu tive alguns problemas com ele, porque como eu estou na universidade, quando eu vou fazer os trabalhos da universidade, pesquisas e por aí vai, eu tenho que abrir muitas guias de navegador e isso acaba me afetando um pouco. Tinha muitas vezes que ficar travando e por aí vai. Então eu fiz uma modificação aqui, que eu coloquei nada mais, nada menos que 20, transformei ele em 20 GB, né, porque ele normalmente é 4, esse modelo que eu comprei. Então agora ele está 20, botei mais 16 GB de RAM, DDR4, que é o do modelo, e também coloquei mais 200 e não, mais 400 GB de SSD. Então agora para mim ele está perfeito. Não sou uma pessoa que joga muitos jogos pesados, por exemplo. Então, para mim, é um computador que funciona muito bem para o meu trabalho. Então, os jogos que eu jogo, que é muito mais jogos indie, então assim, um Hollow Knight ele joga perfeito. Jogos independentes no geral, ele roda muito bem. E, obviamente, agora que está com 20 GB, eu consigo deixar muitas guias abertas e não ter mais problemas com isso, nem com quando eu estou editando vídeo ou coisa do tipo. Então, para mim, tá perfeito, recomendo. Eu acho que esse modelo, o IdeaPad 3i, não é mais fabricado, mas ainda tem agora, acho que é o IdeaPad 1, que é basicamente o mesmo modelo, só mudou o nome. Então, assim, recomendo. E Lenovo, eu acho que, para mim, é provavelmente a melhor marca para comprar notebooks aqui no Brasil atualmente. Então, saindo um pouquinho aqui do notebook, que eu vou trazer um vídeo específico dele, mesmo que não seja fabricado, ainda é uma coisa interessante se falar sobre como funciona, né, como o IdeaPad, como o Lenovo. Eu quero recomendar isso em um vídeo específico. Vamos passar aqui para, antes de mostrar os equipamentos aqui, os periféricos, eu vou falar um pouco sobre a organização aqui do setup, né? Eu preciso urgentemente comprar um estante. Obviamente, eu preciso muito comprar um estante, mas vamos falar um pouquinho dessa mesa. Essa mesa aqui é uma mesa onde, se você for procurar, você não vai encontrar. Foi um presente do meu tio, hoje já falecido, que me fez essa mesa aqui. Deu um certo trabalhinho para trazer ela, né? Porque a minha cidade onde eu morava com meus pais, é a cerca de 60 quilômetros daqui. Então, quando a gente veio se mudar para cá, a gente veio com um caminhão cheio de coisas. E essa mesa foi, obviamente, o que mais ocupou espaço de tudo. Mais, inclusive, que a estante, o guarda-comidas. Aí, agora aqui na organização tem, além dos livros, obviamente, que não é decoração, tá meio decoração, mas assim, é porque eu tenho que deixar ele em algum canto, então eu tento pelo menos deixar organizado. Aqui é os cadernos que eu escrevo algumas coisas, né? Cada um tem algum tópico específico, e os livros que eu tô lendo agora, então vou voltar a fazer uns vídeos para
TikTok e tal sobre educação ambiental e divulgação científica, então estou lendo sobre storytelling. O meu canalzinho não, né? O meu caderninho onde eu escrevo sobre criação de conteúdo no geral. Esse livro aqui muito interessante sobre ecologia política, tenho que terminar. Os cadernos de anotação e por aí vai. Também estou lendo aqui esse livro aqui que não é dos melhores, mas está aqui, Misto Quente. E esses aqui no geral é os livros que são maiores, então por isso que ele está aqui, não necessariamente tem algum motivo. Embora, por exemplo, meu livro favorito esteja aqui. Vou deixar até aqui do lado porque vou colocar ele de volta. Mas aí, ó, precisar de indicação aí, ó, tá aqui, Primavera Silenciosa, Rachel Carson. Mais algumas decoraçãozinhas. Aqui tem esse copinho aqui que eu recebi do Congresso de Iniciação Científica. Eu deixo aqui para colocar o fone de ouvido. Eu prefiro, no computador especificamente, eu prefiro utilizar um fone de ouvido simples assim. Não quero aqueles headset, nem fone Bluetooth. Eu acho que no computador não vale muito a pena. Aqui tá a minha figure. Nada mais nada menos que Luiz Gonzaga. Um sapinho de madeira. Isso aqui eu comprei quando eu fui para Manaus, num congresso de herpetologia, então tem muito significado para mim, porque foi a primeira vez que eu viajei de avião, foi o primeiro congresso que eu fui na minha vida. Então, assim, tem certo significado, até porque é o congresso de herpetologia, né? E eu fui apresentar sobre anuros e... É porque aqui não fica tão bom, não. Deixa eu botar aqui. O pessoal lá fazia muito melhor que eu, viu? Eles faziam de um jeitinho que parecia mais, mas embora assim, ainda assim fica parecendo um pouco um canto de sapo. Eu vou deixar muito dessas coisas do meu setup aqui, pessoal, na descrição. Então, deem uma olhada aí na descrição. Daqui a pouco eu vou falar de uma forminha de economizar muito top. E aqui tá mais algumas coisas. Aqui foi uma pintura do Snoopy que a minha namorada fez para mim. Aqui tem alguns cabos, né? Então tem o USB-C que eu uso para carregar tanto o teclado quanto o mouse. Ele foi o que veio com o mouse. O que veio com o teclado está guardado, porque normalmente esses dois aqui eles demoram bastante para descarregar. O mouse bem menos do que o teclado. O teclado normalmente eu carrego uma vez a cada 2 meses por aí. Enquanto o mouse normalmente tenho que carregar quase toda semana. Mas no geral funciona bem, ambos. Então, assim, raramente eu preciso carregar os dois ao mesmo tempo, então tá aqui. E aqui, quem usa notebook vai acabar precisando, é um hub USB, né? USB-C para 3 USB-A. 4, na verdade, tem um aqui. Tinha esquecido. E aqui um presépiozinho, né? Padrão. Gosto bastante. Isso aqui eu comprei no Natal do ano passado, não foi nem nesse. Mas eu gosto, acho bonitinho. Aqui tá uma canequinha, né? Tô tomando um pouquinho menos de café, mas coitado tá um pouco sem uso, mas tá aqui. Gosto dela. Foi a minha irmã que me deu. Biólogo. Isso aqui que eu coloco no celular aqui em cima, se eu precisar assistir uma série, algo do tipo, enquanto eu tô escrevendo ali, por aí vai. Tá aqui, você botar pra carregar e tal, puxa o carregador por aqui pra cima. E vamos falar um pouquinho da organização aqui. É meu setup de estudos, né? Então, assim, não é o setup para jogos, como foi no passado. As chaves, basicamente, todas essas são chaves da minha casa. Então, sou uma pessoa que perde muitas chaves, isso é até um pouco perigoso, mas é bom que tenha pelo menos uma chave reserva. Alguns botões, eu tenho uma coleçãozinha de botões que eu vou comprar uma bandeira para deixar todas essas coleções, todos esses botões, quer dizer, mas tá aqui, ó. Isso aqui eu comprei quando eu fui para o Crato, em uma aula de campo, né, o Crato no Ceará. Isso aqui eu comprei quando eu fui para o Congresso de Herpetologia em Manaus. Então é dos bois, caprichoso e garantido. Isso aqui foi a minha namorada, que me deu quando eu fui para um simpósio de paleontologia lá no Crato também. Ela foi, né? Eu não fui. Aqui também foi no Congresso, eu comprei lá do Herpeto em Foco. Quem for da área vai saber, vai conhecer. Isso aqui também de Manaus, Museu da Amazônia, muito interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E 2 do Pint of Science, que é um evento de ciência que ocorre nos bares. Então, a minha universidade participa. Então, meio que tenho dos 2 últimos anos, 2025 e 2024. Inclusive, foi nesse aqui que eu conheci o amor da minha vida, embora na época ela não soubesse da minha existência. E aqui tá. Aqui eu deixo, por exemplo, um dinheirinho para guardar, comprar água, por aí vai, e algumas coisinhas no geral. Uma baguncinha, né?
para limpar o teclado, para tirar keycap e switch, por aí vai. Alguns marca-textos aqui, ó, marca-páginas, quer dizer. Enfim, fica uma baguncinha aqui, mas uma baguncinha de certa forma organizada. Nessa outra de cima eu deixo apenas marca-textos. Então tá aqui. Aqui minhas canetas pretas, eu gosto muito de caneta preta, essas aqui não são pretas, deixa desse lado. E as marcas, páginas também. Muito interessante. Isso aqui foi minha amiga que fez pra mim, o Spike Spiegel, o Cowboy Bebop, meu anime favorito. Recomendo aí pra quem não assistir. E uma coisa que eu também acho muito interessante, que é isso aqui que eu tenho, que é um marca-página não, um ex-libris. É um carimbo para mostrar que o livro é meu. Então deixa eu pegar aqui, por exemplo, Primavera Silenciosa. Toda vez que o livro for meu, ele vai estar aqui marcado com o meu carimbo. Eu coloquei especificamente o que era na época os meus 2 livros favoritos, e até hoje são livros que eu amo bastante, né? Que é o Gato Preto, de Edgar Allan Poe, e a Rosa, representando o Pequeno Príncipe, que foi por muito tempo, por acho que mais de 10 anos, o meu livro favorito. Depois que eu conheci os que atualmente são meus primeiro e segundo livros favoritos, Primavera Silenciosa, primeiro livro favorito, e Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski, que não está aqui, mas que está no meu coração. Então vamos retornar. Ah tá, já ia esquecendo. Aqui tá o meu fone de estimação. Deixa eu deixar aqui em cima. É aquele Lenovo padrãozinho que vendia na Amazon. Eu tenho leves suspeitas que ele não seja da Lenovo oficialmente, mas eu não me importo, né? Muito bom. Funciona muito bem. Passa assim, acho que... Eu viajei para o Serra da Capivara esses dias com uma aula de campo na universidade e a viagem foi 20 horas. Esse fone de ouvido, ele só foi descarregado depois de 16 horas de uso, ininterruptas. Então, assim, é um fone de ouvido espetacular, eu gosto bastante. Eu paguei cerca de R$50. Se eu encontrar, eu vou deixar aí na descrição para vocês verem aí. Então, falei de alguns periféricos, mas agora vamos falar dos principais. Mas antes disso, deixa eu dar um aviso. Mas quando falamos de setup, quarto de estudos, a gente tem que saber economizar. E o vídeo de hoje é patrocinado por algo que eu uso há muito tempo, que é a Cuponomia. Um aplicativo, um site, uma extensão incrível que te ajuda a economizar de diversas formas. Na Cuponomia você consegue acessar diversos cupons em muitas lojas que te ajudam a economizar, pagando mais barato em diversos itens. E também o cashback, que em lojas como Magalu, Kabum, Adidas e mais de 2.000 lojas parceiras você consegue economizar. Você compra um item e parte do dinheiro vai direto para a sua carteira da Cuponomia. Após chegar a R$20, você já pode retirar direto para a sua conta do banco. E com o programa Indique e Ganhe, você pode recomendar a Cuponomia para um amigo seu. E tanto você quanto ele começam com um dinheirinho a mais. E com o programa Indique e Ganhe, você recomenda a Cuponomia para um amigo seu e vocês ganham dinheiro para começar a economizar. Vou deixar o link de alguns itens do meu setup que você consegue economizar com a Cuponomia. Então não perca tempo, clica no meu link aí embaixo que você já começa com R$5 e vem economizar com a Cuponomia. Bom, então depois dessa dica incrível aí, eu vou mostrar aqui alguns periféricos, mas antes de falar desses dois, que são obviamente os principais, eu vou falar dos meus controles de videogame, que é nada mais nada menos que os controles falsos, 100% pirateados do Xbox 360. Então aqui, pode ver que os dois nem tem o símbolo aqui, porque tem alguns pirateados que pelo menos eles colocam o símbolo. Esse aqui não tem, acho até bom. Pirata ele não é, ele só copiou, é uma cópia. Então vamos lá. Eu tenho dois porque eu gosto de jogar uns joguinhos de dupla. Então assim, Overcooked bastante, eu fico com esse, o branco, que obviamente deu para perceber que o meu setup é primordialmente branco. Primordialmente branco. Mas esse aqui é onde fica o Player 2, ou a Player 2, na maioria dos casos. Vou deixar aí na descrição. São controles muito bons. Eu sei que tem alguns que é Bluetooth, mas eu preferi economizar, então assim, acho que eu paguei R$40 nesse e R$50 nesse. Recomendo 100%, até hoje não tive o menor dos problemas. É bem responsivo, nunca tive drift até o momento, mas também não é algo que eu use constantemente, como por exemplo o teclado e o mouse. Mas eu recomendo bastante. Vou deixar aí na descrição se eu encontrar os links que eu comprei, ou semelhante, e aí você compra com uma dica que eu lhe falei, e é 100% de aproveitamento. Não falei... Deixa eu ver isso aí.
Uma coisa que eu esqueci de falar é que tem... Uma coisa que eu esqueci de falar é que tem um investimento que eu pretendo fazer em breve, que eu não fiz ainda, que é uma cadeira. Então, assim, uso essa cadeira aleatória. Ali embaixo tá um pouquinho sujo, mas enfim, eu uso só um filtro de linha. Aqui em cima eu uso essa aqui, que é um T, ou sei lá como é que é chamado, Benjamin. Eu sei que tem um, dependendo do lugar varia, mas eu não recomendo, entendeu? Eu só deixo aí porque eu preciso de alguma coisa que funcione para entrar 2 pinos para virar 3. Mas assim, é algo que pode dar problema no seu setup. Obviamente no meu não vai dar porque, por exemplo, o notebook ele não vai queimar se ele ter falha ali. Ele vai queimar no máximo o carregador. Mas eu ainda acho que primeiro queima o filtro de linha antes de queimar o carregador, e de toda forma o prejuízo não seria tão grande. Mas se for o seu computador aí, se for um computador de mesa, toma cuidado com isso, porque possa ser que dê uma falha aí e você possa, por exemplo, queimar a fonte ou coisa pior. Então, aqui está a cadeira que eu uso. Eu pretendo comprar uma cadeirinha melhor. Minha lombar tende a doer bastante, minha coluna também. Então, recomendo que seja um investimento de início. Mas para mim não foi, até porque eu sou um pouco desleixado com essas coisas. Agora, voltando aqui para os que voltando aqui para meus filhinhos, esses dois aqui são Bluetooth ou via dongle, que é o que normalmente eu uso, né? Então tá aqui o dongle do teclado e o dongle do mouse. Esse aqui é um Aigo A65, comprei na AliExpress antes do imposto atual. Então assim, na época foi muito bom, mas eu acho que ainda hoje em dia é um teclado que vale a pena. Vou deixar aí na descrição, recomendo 100% aí para você adquirir esse teclado, porque é um teclado espetacular. Já tive alguns problemas com o switch, mas eu estou com esse teclado há 2 anos, 3 anos, e eu uso ele bastante. E o switch que deu problema foi, por exemplo, o W, que é um switch que obviamente eu devo ter facilmente passado de 100 mil cliques aí nele. É algo que eu uso bastante. E nele já veio com alguns switch extras, então eu só precisei trocar. Já vem até ali que eu mostrei para vocês o equipamento, né, que faz para trocar tanto o switch quanto a keycap. Então, porra, 100%, muito fácil. Só tirei, coloquei e acabou-se. Já falei, ele dura muito tempo, dura meses sem carregar. Então, assim, muito bom mesmo. Recomendo 100%. O mousepad é um daqueles que foi muito famosinho por um tempo aqui no YouTube, que é os mousepads do AliExpress. Eu lembro que tinha um cara que eu acompanhava muito, que eu acho que, inclusive, ele deve ter sido um pouco prejudicado com a taxa, mas acho que ele ainda deve fazer vídeo, que é o Fraguas. Então, assim, me inspirava muito nele quando eu fazia vídeos aqui pro canal. E ele tinha um de um dragão aqui muito foda. Aí eu olhei o do dragão e disse, muito foda. Aí eu entrei no AliExpress pelo link que ele mandou e tinha esse. Então aí, se eu encontrar, eu vou deixar aí na descrição esse. Muito top aqui esse mousepad. E esse aqui é o meu mousezinho do coração. Dark Shark N3. Muito bom. Meu amigo, vocês devem ter percebido que, embora eu não seja lá um cara muito bagunceiro, eu não sou um cara que cuide tanto dos meus periféricos. Então, assim, vocês têm que entender que é bagulho de ferramenta de pedreiro aqui. É pesado o trabalho comigo e eles estão aguentando há muito tempo. Então, pô, ferramentas incríveis. Então, se você for aquele cara que limpa toda semana o seu setup, organiza e tal, na maioria do tempo aqui meu setup tá um caos, entende? Então, assim, se você é desse tipo, eu recomendo 100%, porque se tá aguentando na minha mão, na sua vai ser 0 bala, véio. E antes que venham as críticas de ativar o Windows, é porque um motivo que faz com que ele não esteja ativado é que eu sou pobre. E também sou preguiçoso e eu tenho que instalar o Windows e tal, então, por enquanto, não vai estar tendo. E, obviamente... E mais uma coisa que eu esqueci de falar, que é o meu item favorito do setup, que é a minha figure de Luiz Gonzaga, eu comprei em Porto de Galinhas. Foi R$20. Então, recomendo. Se você for de Pernambuco e passar por Porto de Galinhas, procure o local onde está vendendo essa figure por... Eu estou dizendo figure porque, obviamente, estou falando com um público mais jovem. Essa estátua aqui. Essa... É top demais, pô. Eu fico felizão. Sou fanboy de Luiz Gonzaga. Obviamente não vou mostrar aqui meu quarto inteiro, até porque tá uma bagunça. Deixei as coisas do microfone ali. E ali tem uma camisa minha. Camisa não, jaleco.
Isso aqui foi só para tampar a janela. Eu uso para tampar a janela porque fica muita luminosidade de manhã. Mas é algo muito simples também. Eita. É uma lona, então tá aqui. Ele fica com um velcro aqui. Aí aqui em cima, aqui no meio, aqui em cima, aqui embaixo, aqui no meio. Aí fica bem resistente, eu recomendo bastante. Essa cadeira, essa cama aqui também foi meu falecido tio que me deu. Aqui atrás tem nada mais nada menos que 3 posters, que não sei se é posters, é quadro, de 3 dos meus filmes favoritos. É dos meus filmes favoritos, mas assim, é porque é os filmes mais aesthetic, né? Porque os meus filmes favoritos são é o primeiro, não tá nenhum aqui. Meu filme favorito é Sociedade dos Poetas Mortos, Sobre Meninos e Lobos e o mais novo, Agente Secreto. Então, mas isso aqui estão no meu top 10, então botei aqui porque é os mais bonitão, os mais chamativos, e é o que provavelmente acabaria gerando mais conversas e eu gosto de socializar. Então, assim, só posto uma foto ou algo, um vídeo, e aí a galera comenta e tal, então, mais ou menos isso. Aqui tá minhas 3 mochilas, eu tenho mais um que é a principal, mas enfim. Essa aqui é de viagem, Helmet Crown, é a mochila de viagem padrãozão. Aqui é a que chama tática, né? Então é a que eu vou pra mata e tal. Aqui tem uma rede daquelas bem fraquinha, mas é pra ficar na mata, você coloca e dorme bem. Inclusive comprei hoje. Comprei não, né? Peguei hoje porque era de um bazar que a gente tava fazendo pra ir pro congresso. E aqui é uma antigona minha, que eu peguei do meu irmão, aí trouxe pra cá e tá aqui. Raramente uso. Mas acho que dessas aqui, essa aqui é a principal porque é que tá minhas coisas de mata. Então, deixa eu abrir aqui. Então eu venho aqui e tiro minha facola e por aí vai, tá tudo aqui. Talvez eu traga vídeo um dia sobre o meu EDC de campo. Vai que eu entre nesse nicho, né? Mas vamos lá. Aqui tá outro caos, porque eu nem ia mostrar isso, mas aí no meio do vídeo eu percebi que o meu setup agora é um setup de estudos, então eu vou acabar mostrando o meu quarto inteiro. Aqui estão uns sapatos, né? Alguns sapatos velhos. Esse aqui é meu sapato de campo. Ali é minha bota de campo, mas o sapato normalmente eu uso mais. A bota é só quando eu vou para um local mais perigoso. Então, assim, a bota acaba sendo mais útil. Minha mala. Não é uma mala, mas, assim, uma bolsa que eu normalmente uso com roupa. Aqui tá... Aqui tá o meu acampamento. Como é que chama? Tenda, cabana, sei lá como é que chama isso aí. Alguns banners de congresso, de evento, onde eu coloco a roupa suja. Meus crachazes, congresso de iniciação científica, congresso de herpetologia, encontro de extensão. E aqui foi o encontro de biologia vegetal. Cada um tem uma história, então eu gosto de guardar. Poxa, isso aqui foi o primeiro evento que eu fui. Muito legal, foi num outro campus, então era um campus que eu nunca tinha visitado. Esse aqui foi um ano de trabalho, igual um condenado, para conseguir a iniciação científica. E esse aqui foi o primeiro congresso que eu fui, que eu já expliquei, né? Pô, primeira viagem, primeira aula de campo, melhor viagem da minha vida. Umas coisinhas, uma shoulder bag, texto, porque eu sou católico, colares, óculos. Esse óculos aqui já trouxe um vídeo com ele, eu gosto muito dele, que eu tinha ele quando eu tinha uns 10 anos de idade. Aqui tá mais caos, mais caos. Isso aqui eu não vou mostrar, não. Esse aqui é a minha mochila que eu uso o tempo todo, então caótica 100%, mas é o amor da minha vida.
E aqui não tem muito mais o que fazer, né? Tem a organização que eu faço aqui, porque eu tenho que entrar no mestrado, né? Então eu tenho basicamente o edital aqui e as coisas que eu tenho que fazer para conseguir pontuar no edital. Vida que segue. Mas é caos, meu amigo, é caos. Ah, deixa eu ir ali na frente. Deixa eu abrir a porta para mostrar a porta para vocês. Essa aqui é a porta do meu quarto. Top, né? Eu deixo colado aqui com fita isolante mesmo, porque é a que tinha, né? Foi um presente de uma amiga minha, meu quadro favorito, né? A Grande Onda de Kanagawa. Não sei se considera quadro, na verdade, na xilogravura, mas é a vida que segue. Eu acho que considera quadro. Então, basicamente, pessoal, aí aqui foi um presente da minha namorada também, um quadro do meu desenho favorito, Midnight Gospel. Infelizmente foi cancelado pela Netflix, eu espero que em algum momento volte. Então, basicamente, esse foi o meu setup, pessoal. Se vocês verem os vídeos antigos, percebem que mudou drasticamente, mas é porque o objetivo mudou, as formas com que eu uso mudou. Então, assim, o setup tem que se adaptar ao que você precisa e hoje ele é muito, muito útil para mim. Muito mais útil do que, inclusive, era o setup antigo, né? Já que o setup antigo eu só usava para jogar e ele nem era tão bom assim para jogo. Vocês lembram que a configuração dele era uma bosta. Então, assim, para mim, esse setup tá quase que perfeito. Eu só imagino que eu vá comprar, por exemplo, alguma câmera ou coisa do tipo para gravar os vídeos. Não falei também, mas tem aqui o microfone que eu já trouxe um vídeo aí, o último vídeo é só olhar. O Lark M3, melhor equipamento desse setup, mas tá lá no outro vídeo, pode dar uma olhada. Então eu espero que vocês tenham gostado. Dá uma olhada lá no Cuponomia. E é isso, obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau!